tudo bem? Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será os livros da lei. Vamos orar para começar a nossa aula hoje? Querido Deus e Pai, queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, porque ela chegou em nossas mãos e hoje nós temos o privilégio de poder ler ela com liberdade e poder estudá-la também com liberdade. Obrigado pelos professores da Escola Bíblica Dominical que ensinam a tua palavra corretamente. E queremos, Senhor, te agradecer também, porque esse privilégio que nós temos hoje, ele não era do passado. Muitos gostariam de ter esse privilégio, mas não foi possível. E hoje, nossa geração, Senhor, pode te louvar ao aprender mais sobre a lei que está na tua palavra. Essa lei que pode nos governar de maneira sábia para que possamos compreender a cada vez como poder te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado pela tua palavra, ó Deus. É isso que eu oro e te agradeço e fica conosco durante toda essa aula de hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu acredito que você deve ter uma Bíblia em sua casa. Você já usa ela todo domingo na Escola Bíblica Dominical ou quando vai aos cultos? Eu acredito que nesse período de pandemia está um pouco difícil, mas durante a semana você usa a sua Bíblia? Você lê? Você já percebeu que nela é um livro muito antigo, mas também muito atual? Que nela está escrito histórias de heróis, reis, rainhas, profetas e até pessoas comuns, como eu e você. É um livro que fala sobre o amor de Deus, fala sobre o amor de Jesus Cristo por nossa vida, que deu a sua vida em amor a mim e a você, sacrificando a sua vida lá na cruz, porque ele era o desejo de Deus para que um dia pudéssemos ir morar lá no céu. E a Bíblia fala dessa promessa também de irmos morar lá no céu. Já percebeu que livro precioso nós temos em nossas mãos hoje, ou numa forma impressa, ou até numa forma digital, para computador ou celular. Vê que privilégio. Mas se a gente voltar aí um século e meio no passado, esse privilégio não existia. Muitas pessoas não tinham acesso à palavra de Deus como nós temos hoje. E por isso que devemos orar agradecendo muito a Deus, porque temos a palavra de Deus em nossa mão. Mas eu queria perguntar para você, você sabe como foi a construção da Bíblia? Direitinho, o passo a passo, as divisões que ela tem? É isso que a gente vai começar a falar a partir de hoje. Fica bem conectado aqui na aula e vamos aprender um pouco mais sobre os livros da lei. Se eu lhe perguntar quantos livros a Bíblia tem, você é capaz de me dizer? Se você respondeu 66 livros, você está de parabéns. São todos os livros que a Bíblia tem, 66. Mas se eu te perguntar agora, quantos livros tem o Velho Testamento ou Antigo Testamento, que podem ter essas duas expressões, Velho Testamento ou Antigo Testamento, quantos livros tem o Velho Testamento? Você é capaz de me dizer? Bem, se você respondeu 39 livros, certa a sua resposta. E o Novo Testamento? Você é capaz de me dizer quantos livros tem? Se você respondeu 27, muito bem, você está de parabéns. 39 do Velho, com 27 do Novo, total 66 livros, que é o que nós temos hoje em nossas mãos, de forma impressa ou digital. Eu prefiro ainda a forma impressa do que a digital. Mas
Vamos pensar agora melhor. Vamos esquecer um pouquinho o Novo Testamento, que a gente vai deixar para estudar mais adiante, e vamos agora focar e ter um melhor aprendizado só do Velho Testamento. Você sabia que o Velho Testamento está dividido em 4 categorias? São 4 categorias, que eu vou te dizer agora quais são. Os 5 livros da lei, 12 livros históricos, 5 livros poéticos e 17 livros proféticos. Esses 17 livros proféticos têm uma outra divisão. 5 livros de profetas maiores e 12 livros de profetas menores. Estão vendo? As 4 categorias, só que a última categoria ainda se divide em mais 2 categorias. Aí a gente tem agora os 5 livros da lei, que são esses que nós vamos estudar hoje. Se prepara, deixa a tua Bíblia bem pertinho de você, para que a gente possa acompanhar esses 5 livros da lei de uma forma bem clara e bem legal hoje, que é o tema de nossa aula. Os 5 livros da lei também podem ser conhecidos como Pentateuco. Pentateuco. Pentateuco é uma palavra grega, que ela está dividida em 2 partes. É a junção, na verdade, de 2 palavras. Penta, número 5. E teuco, livros ou volume. Então, a junção dessas 2 palavras, penta e teuco, no grego, quer dizer 5 volumes ou 5 livros. Você sabe quais são os 5 livros do Pentateuco? São Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Vamos lá comigo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quem escreveu esses 5 livros da Bíblia, esses 5 primeiros livros da Bíblia? A Bíblia nos diz e nos ensina claramente que foi Moisés. Moisés é aquela pessoa que libertou o povo de Israel do cativeiro do Egito, que abriu o Mar Vermelho, deu todas as orientações para a construção do tabernáculo através de Deus. Então Moisés foi a pessoa escolhida por Deus para escrever os 5 primeiros livros da palavra de Deus, que nós conhecemos como livros da lei ou Pentateuco. Mas olha, esses livros não foram formados da forma como nós temos hoje, não. Isso lá no passado, na época de Moisés, existiam 2 recursos para a escritura. Uma se chamava a folha de papiro. Papiro é uma planta que tinha no Egito, e eles desenvolveram essa técnica através de fibras, juntando essas fibras e amassando e colando com uma resina, e criavam uma folha grossa. E nessa folha grossa poderia se escrever. Como Moisés foi educado no Egito, ele aprendeu essa técnica e desenvolveu para escrever também os livros da lei. Mas também existe o pergaminho, que era feito do couro de um animal, possivelmente o do cordeiro. E esse pergaminho também é conhecido como rolos, porque o couro ele se enrola, então o pergaminho também era um método usado para escrever os livros da lei. Então a gente tem 2 tipos de recursos, tanto o papiro como o pergaminho. E dessa forma Moisés usou esses 2 recursos para que os livros da lei, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, fossem construídos e hoje nós tivéssemos eles aqui na Palavra de Deus. Mas vamos aprender um pouquinho de cada um desses livros. Vamos ver o que fala cada um dos livros da lei, que Moisés escreveu obedecendo, claro, à vontade de Deus.
que Moisés também era pecador igual a mim e a vocês. Era um homem qualquer, mas só que foi um homem escolhido por Deus, tanto para libertar o povo do Egito, como também para escrever os 5 primeiros livros da lei. Vamos ver com detalhes cada um desses livros. O primeiro livro que nós vamos ver é Gênesis, que quer dizer origem ou começo. O livro de Gênesis fala sobre a criação do mundo e tudo que existe nele. Os animais, as plantas, o homem, a mulher, toda a humanidade é fruto da criação de Deus. No livro de Gênesis também fala sobre a entrada do pecado no mundo. E a gente tem essa afirmação lá em Romanos 3:23, que todos nós somos pecadores, porque o pecado entrou no mundo através do homem e da mulher, quando desobedeceram a Deus, quando Deus disse lá no Jardim do Éden que não comesse o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com a desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E onde está essa história? No livro de Gênesis. Também o livro de Gênesis vai falar sobre vários fatores históricos. Tem a questão do dilúvio. Deus estava triste, então foi uma forma de castigar o mundo por causa da rebeldia e do pecado que existia naquela época. Entretanto, Deus decidiu salvar uma família com 8 pessoas, que foi Noé, sua esposa, filhos e noras, e alguns animais, pares, de alguns animais. Mas também Deus fala em Gênesis sobre os patriarcas, personagens que até nós estudamos há um tempo atrás. Os principais patriarcas aí são quem? Abraão, Isaac e Jacó. Esses são patriarcas principais da história, principalmente com Abraão, que entra a fé judaica, a fé em um único Deus soberano e Senhor e Criador de tudo. Mas também a gente tem aí José. Se lembra, que a gente estudou, acho que 8 aulas sobre a vida de José, era uma continuação atrás da outra, e a gente viu que José foi para o Egito e foi fundamental. José lá no Egito sofreu um bocado para isso, mas ele se tornou o quê? O governador do Egito e conseguiu salvar a sua família, que quando chegou no Egito era 70 pessoas. Mas quando eles saíram do Egito, era mais ou menos um cálculo aproximado de 2 milhões de pessoas. Pode ser até um pouco mais. Mas vejam só, de 70 para 2 milhões de pessoas. É muita gente. E esse povo andou pelo deserto, que é o que a gente vai saber no próximo livro. O segundo livro que nós vamos ver é Êxodo, que quer dizer saída, fuga. E ele vai narrar toda a história do povo de Deus no deserto, quando o povo de Deus abandona o Egito após 400 anos de escravidão, porque José já era morto há muito tempo, e o novo rei teve medo do povo de Deus, que crescia cada vez mais, e ele botou toda a nação de Israel, o seu povo, como escravos. E durante 400 anos sofreram muito, até que Deus ouviu o clamor do seu povo e levantou um homem chamado Moisés, que é o autor do livro também. E Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo, e o povo foi para o deserto para adorar a Deus. É no livro de Êxodo que nós temos a primeira narrativa da Páscoa, onde nós aprendemos sobre a Páscoa. É também no livro de Êxodo que aprendemos os 10 mandamentos. É também lá no livro de Êxodo que nós vamos aprender um pouco sobre o tabernáculo, a construção do tabernáculo. Tem muitas informações dentro desse livro, mas a ideia principal do livro de Êxodo é que eles passaram 40 anos andando do deserto
até chegar na terra prometida. Mas por que eles ficaram 40 anos andando no deserto, se essa caminhada poderia ser até de 40 dias? É porque o povo de Deus, após ver todo aquele milagre, a libertação do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, eles atravessando, Deus dando o maná, sabia que o povo ainda pecava? E por causa disso, toda uma geração teve que morrer para que não entrasse na terra prometida. E foram 40 anos até que todas aquelas gerações morreram. E olha, Êxodo é o segundo livro, ainda faltam mais 3. Vamos ver qual vai ser o próximo? O terceiro livro é o livro de Levítico, que fala sobre o serviço no santuário, ou melhor falando, o serviço no tabernáculo, que era o templo daquela época. Hoje nós temos um templo físico construído para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas na época do Pentateuco, o tabernáculo era um tipo de templo desmontável, que saía de um lugar para o outro, e lá era montado mais uma vez, e o povo poderia adorar a Deus em espírito e em verdade. Nesse livro de Levítico, ensina também como o povo deve adorar a Deus corretamente. E também ensina a divisão das leis que Deus deu a Moisés para que ele transmitisse ao povo. As leis estavam divididas em categorias. Eram elas leis civis, leis higiênicas, leis morais, leis cerimoniais e leis religiosas. Vejam, todas essas categorias de leis era composto como um código de leis, como uma constituinte, a gente pode até falar. E elas estavam divididas em todas essas categorias. E sabe o que é mais interessante no livro de Levítico? Que quem ganhou esse nome de Levítico, graças à tribo de Levi, que foi designada para fazer o serviço do santuário. E era naquela época o tabernáculo, não como nós temos hoje, o templo. Mas a tribo de Levi tinha essa obrigação naquela época de cuidar de todo o tabernáculo, de todo o santuário, para que a adoração de Deus saísse em perfeita comunhão e em perfeita ordem. Assim como o nosso Deus é digno de toda adoração, de que a gente tem que adorar Ele como? Em espírito e em verdade, e de uma forma correta, prudente, organizada, porque Deus não é um bagunçado, Deus não é para ser adorado de qualquer jeito, mas sim de uma forma adorada, para que Ele possa receber a nossa adoração de uma forma clara, e não de qualquer jeito, né, gente? E vamos lá ver agora qual é o próximo livro. O quarto livro do Pentateuco é Números, que faz a menção a 2 recenseamentos, que quer dizer a contagem de um povo que foi feito no deserto. No capítulo 1 é feito o primeiro recenseamento, quando eles estão saindo do Monte Sinai. E o segundo recenseamento já é no capítulo 26, quando agora eles já estão chegando na terra de Canaã. E o livro de Números é referente a isso, a contagem de todo o povo em 2 etapas, ou 2 recenseamentos. E o quinto e último livro do Pentateuco é Deuteronômio, que quer dizer a repetição da lei, onde Moisés está repetindo a lei para o povo de Israel, que está agora bem pertinho de poder entrar na terra prometida, a terra de Canaã. E na repetição da lei, Moisés mostra o seguinte: o passado lá no Egito, nos capítulos de 1 a 10 de Deuteronômio. E também ele fala sobre o futuro lá em Canaã, que vai do capítulo 11 até o capítulo 30. E fala também sobre a lei atual,
que está do capítulo 31 até o capítulo 34. E Deuteronômio, vocês já sabem que é a repetição da lei ou segunda lei. Bem claro, né? Tanto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são os livros do Pentateuco, que nós já sabemos um pouquinho desse panorama histórico desses 5 primeiros livros da Bíblia. As leis de Deus, elas estão aí para nos ajudar a andar de forma correta e ter uma conduta perfeita diante de Deus. Nós somos pecadores, é bem verdade isso. Nós somos falhos porque somos seres humanos. Podemos pisar na bola, mas as leis estão aí para nos ajudar a ser melhores adoradores, a gente aprender a adorar a Deus corretamente, em espírito e em verdade. Assim como ensina lá no livro de Levítico, que o povo tinha que aprender a adorar a Deus corretamente. Então as leis estão aí. E se a gente comparasse talvez essas leis aí como leis do trânsito, um semáforo. Já pensou no semáforo? O semáforo ele tem a parte verde, que quer dizer siga em frente, tem o amarelo para dizer atenção e tem o vermelho para dizer pare. Dessa mesma forma é a palavra de Deus. São as leis que Deus deu lá no Pentateuco, onde está dizendo pare, porque está fazendo alguma coisa errada, tenha atenção com o que você vai fazer e siga em frente, porque você está fazendo o que é certo. Já pensou como seria se a gente fizesse tudo de nosso jeito, de qualquer jeito? Ou se o semáforo tivesse sem energia, as pessoas andassem de qualquer jeito? Ia ser um caos, tanto no trânsito como na palavra de Deus, na nossa conduta. Olha, uma coisa eu tenho certeza. Essas leis que a Bíblia tem aqui no Pentateuco servem para a gente porque elas são boas, são perfeitas e são agradáveis. E ela nos ensina a ter uma melhor comunhão com Deus e com o próximo. Vê que legal. Não é só ter comunhão com Deus, que é em primeiro lugar na nossa vida, mas também essas leis nos ensinam a ter comunhão com as pessoas que nos cercam. Vê que massa. Vê que coisa boa. A palavra de Deus tem cada detalhe para a nossa vida. Não é à toa que a palavra de Deus é considerado um manual de instruções para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida e para a vida de tantas pessoas. Agora, quando nós deixamos esse manual de lado, encostado, não abrimos, não estudamos, não memorizamos versículos, com certeza vamos fazer muita coisa errada. E vocês já aprenderam na aula passada que quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que é tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu faço, que não agrada a Deus, isso é pecado. E no salário do pecado é a morte. Isso a gente aprendeu na aula passada. E aí, você vai querer ter essa morte eterna longe da presença de Deus? Eu acredito que não. Mas que tal a gente obedecer o que está aqui na palavra de Deus? Obedecer as leis que estão no Pentateuco, para que a gente possa adorar a Deus em espírito e em verdade, e ter uma plena comunhão com Deus em primeiro lugar e depois com os próximos, que são nossos familiares e nossos amigos. Não é uma boa? E essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha uma semana abençoada por Deus. E olha, eu quero antes de encerrar dizer duas coisas para você. A primeira, a próxima aula vai ser sobre os livros históricos. Você se lembra quantos livros históricos são? Eu vou te perguntar na próxima aula, tá certo? Fica aí estudando. Eu já falei logo no início do vídeo quantos são os livros históricos. Agora, depois dessa aula, eu te convido a responder um formulário online,
com 10 perguntas sobre a aula de hoje, para saber se você realmente aprendeu o conteúdo e fixou na sua mente. São 10 perguntas propostas sobre a aula de hoje, sobre os livros da lei ou Pentateuco, que quer dizer 5 volumes ou 5 livros. Eu acho que eu já estou dando até uma das respostas de uma das perguntas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula aqui no canal.